Amém, Jesus, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz de Jesus Cristo, amém, irmãos? Abram comigo vossas Bíblias. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Amém, Jesus, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Santo, santo és o teu nome, ó Pai. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Irmão Marcos André, quebra a resistência que você tem no coração e deixa Deus te usar, irmão. Não olha para o lado, não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para o homem, não importa o que o homem fala, sirva a Deus. Só sirva a Deus, irmão. Deus quer te usar. Lucas, capítulo 15. Deixa eu ver se minha versão aqui. Lucas 15, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Eu meditava nessa palavra durante a semana e o Senhor me chamava para posicionamento, e a igreja em si para posicionamento. Posicionamento diante de Deus, porque às vezes nós, pelas nossas desobediências, nós não conseguimos nos posicionar diante de Deus. Aqui nessa passagem que eu acabei de ler, é interessante que Jesus vinha ali numa série de ministrações, uma série de curas, e ele andava ali no meio de pecadores. Para ele, Cristo, né, a gente vê na Bíblia que ele não fazia acepção de pessoas. Ele amava a todos os pecadores, não o pecado, mas o pecador ele amava. A gente vê, né, que os publicanos, que eram os cobradores de impostos, que eram judeus, mas que trabalhavam contra o seu povo, para o povo romano, Jesus tratava eles com amor. Tanto é que Jesus convidou Mateus, que era um publicano, para servir ele, convidou, e Jesus também ele restituiu, né, tipo assim, trouxe algo diferente, ele redimiu, né, vamos dizer assim, Zaqueu, que também era um publicano. Então Jesus tinha uma forma de trabalhar, um amor diferente. E aqui também fala que ele estava se reunido, né, se aproximou deles, tanto os publicanos quanto os pecadores. O que é pecador? Biblicamente falando, pecador é aquele que erra o alvo. Nós temos um alvo que é Cristo, e às vezes pela nossa desobediência, pela nossa displicência, nós erramos esse alvo, nós deixamos de mirar em Cristo Jesus, deixamos de olhar para Ele, e às vezes olhamos para nós, olhamos para a nossa necessidade, olhamos para as coisas que estão à nossa volta, e começamos a pecar, começamos a errar. Porque existem várias formas de erro. Quando nós falamos de errar o alvo, que é Cristo, né, onde está o padrão perfeito para nós servirmos,
E nós deixamos de fazer isso, a gente erra por várias formas. A gente erra por ação, a gente erra por omissão, a gente erra por atitudes que é contra a vontade de Deus e erra até por pensamento. A gente peca de várias formas. A gente peca de várias formas e a gente não entende, né? Que fala assim, pastor, mas como que eu peco por ação? A Bíblia manda eu vigiar e orar. Aí, em vez de eu vigiar e orar, que é uma ação que a Bíblia está me pedindo, eu vou fofocar. Eu vou falar mal do irmão. Eu vou falar mal da vida do vizinho. Eu vou me preocupar com o vizinho. Eu não estou vigiando. Eu estou tendo uma ação que não agrada a Deus. Isso é ação. O que é uma omissão? É quando eu vejo um cristão, uma pessoa que ele está indo de encontro ao abismo e eu me calo. Não, Deus vai falar com ele. Não, Deus falou com você para você falar com ele, para você ministrar nele, para você ministrar o evangelho para ele. Porque às vezes nós esperamos, né? Eu escutei, acho que alguns irmãos estão aqui, escutou um dia o pastor Eliseu ministrando, o Eliseu mesmo, lá, aquele que, da internet ali de Goiânia, ele ministrando, ele ministrou num lugar e foi para o restaurante almoçar. E ele está nesse restaurante almoçando, o garçom chegou até ele, cumprimentou, achou bacana e tal, e falou para ele, né, que era um desviado. Aí ele falou pro rapaz, não, moço, peraí, já pregou para ele, não, volta para Cristo e volta, e ministrou ali para ele, e ele falou pro pastor, só volta o dia que Jesus aparecer diante de mim, falando para mim voltar, então não vai voltar nunca, nunca. Por quê? Porque Jesus já nos deixou os servos dele, as ovelhas dele, os filhos dele, para ministrar, para disseminar o evangelho. E às vezes nós estamos esperando que Jesus venha de lá para poder falar comigo. Não, ele deixou pessoas aqui. Às vezes é nós que não ouvimos, nós não prestamos atenção do que é ministrado a nós. E nós temos que ter essa atitude, né, de tipo assim, não, eu vou esperar alguém falar com ele. Não, eu vou lá falar, eu vou fazer a minha parte. A pastora ministrou aqui esses dias, né, sobre ser um atalaia, um sentinela, aquele que, além de vigiar você, sua casa, você tem que avisar que o perigo está chegando na casa do seu irmão. Ah, mas ele não quer ouvir. O problema dele, você fez sua vontade, a sua parte. Você fez aquilo que Deus determinou. E aí nós temos também, né, as pessoas que pecam por pensamento. Ah, pastor, nós pecamos por pensamento. Que às vezes eu não falo o que eu penso do meu irmão ou da minha irmã, mas eu penso aqui, ó, tipo assim, se eu pudesse, né, torcer. Pecou, errou. Então nós temos que vigiar, irmão, também os nossos pensamentos, porque esse resultado, essas atitudes, né, ele nos leva um caminho que é tipo assim, nos afasta de Deus. E esse caminho que me afasta de Deus, o resultado dele é o quê? Desobediência. Qual foi o pecado de Adão e Eva ali no paraíso? Não coma dessa árvore. Foi lá, pegou e comeu. Desobedeceu. O que essa desobediência causou? Separação entre o homem e Deus. Deus descia todo dia ali no jardim, entendeu? Na viração do dia, na tarde, para estar ali e conversar. Aí a pessoa peca e perde a comunhão. E nós não... Às vezes nós não entendemos, né? Nós não buscamos o direcionamento da palavra de Deus sobre nossas vidas, principalmente com relação à obediência, e continuamos a desobedecer. Alguns por desconhecimento e outros porque querem desobedecer. Acha que um dia eu resolvo esse negócio, eu volto para trás, eu conserto minha vida. E tem muitas pessoas que já partiram sem conseguir consertar a sua vida com Deus, sem conseguir fazer um conserto, sem conseguir andar em obediência a Deus. Nós vemos aqui, né, que igual assim, aqui fala muito também dos fariseus. O fariseu é uma classe interessante, fariseu e os escribas eram pessoas que confrontavam a Cristo. Eram pessoas que, às vezes, mostravam algo que a gente fala muito, né, fulano é fariseu. E às vezes sem conhecimento. Porque os fariseus, eles eram pessoas que tinham conhecimento. Qual que era o erro deles? Eles impunham o conhecimento para alguém cumprir, mas eles mesmos não cumpriam. E às vezes nós voltando para nós aqui, nós vemos muito isso em nós.
o nosso exterior, né, por lado de fora aqui, às vezes está muito bonito, porque não sei se o irmão já viu alguma imagem, né, da forma como eles vestiam. Eles vestiam as túnicas bonitas, chapéuzão legal e tal, se arrumavam muito bonito por fora, mas por dentro, Jesus chamou eles de quê? Sepulcro caiado. E é interessante. Quando a gente vai ali no cemitério, a gente chega lá, a gente vê, né, aqueles túmulos lá que as pessoas às vezes fazem quase uma casa lá, põe piso, pinta, aquele trem mais bonito. Mas o que tem lá dentro? Podridão. Então presta atenção, o que nós estamos sendo chamados a atenção, que às vezes o meu exterior, a minha roupa é bonita, o meu sapato é bonito, eu sou uma pessoa às vezes de aparência, mas o meu interior é feio. O meu interior é feio. O que me leva a essa feiura? O que me leva a essa é falta de piedade, é falta de seriedade diante de Deus. É porque muitas das vezes eu tenho duas caras, eu sou uma pessoa diante das pessoas, outra qualquer no mundo. Às vezes eu esqueço, né, que, não, mas meu pastor, né, pastor, aquele vizinho enjoado não está aqui, mas Deus está te vendo, irmão. Deus vê tudo que você faz. Deus vê suas ações, Deus vê sua atitude. Porque não adianta nada eu em público tratar a minha esposa, né, o amor da minha vida, mas que beleza, que trem mais lindo, oh, que bênção que Deus me deu. Mas aí lá em casa, sozinho, só no coice, o pezinho lá em cima. Tudo que me pergunta, puf, patada. Não, Deus está vendo, irmão. Deus está te observando. Esse conserto que eu tenho que ter com Deus não é só um formalismo, como essas pessoas às vezes falam, só formalismo, só tradição, né? Porque o formalismo dentro da igreja, entende, irmão? Formalismo é aquele negócio assim muito certinho, aquela tradição, ela vira religião. E religião, ela não te mantém diante de Deus. Porque o religioso é aquele que a gente fala que ele vem na igreja só para poder bater o cartão. Eu fui na igreja domingo. O que ministrou lá? O que ministrou? O que foi falado? Ué, o pastor falou lá uns negócios lá, mas eu não conheço muito de Bíblia. Isso é religiosidade. A religiosidade é algo mecânico, é algo formal, é algo assim, que você faz repetidamente, mas que você não tem uma intimidade com Deus. Você não sente uma presença de Deus. Você não é tocado por um louvor, você não é tocado pelas coisas que é ministrada. Você não consegue ser confrontado pela palavra de Deus. Tudo que é falado aqui para você está normal. A palavra está te chamando a um conserto, está falando para você largar de ser desobediente, para você mudar as atitudes, e você permanece da mesma forma. Por quê? Porque você não é mais confrontado pela palavra de Deus. Você está se transformando por dentro um religioso. Aquele que só vai à igreja. Aquele que não aceita a transformação, aquele que não recebe a transformação. Eu conheço. E já fui assim. Sabe aquelas pessoas que tudo que você fala para ele vai procurar um versículo bíblico para justificar o erro dele? Eu já procurei. E esse que vos fala, às vezes, quando falar alguma coisa para mim, aí eu achava só um versículo, sem contexto. Pegava só um versículo, mas esse versículo aqui fala isso e isso. Não, leu o contexto, leu o antes e o depois, para você entender aquele versículo, e ver se você não está procurando algo para validar o teu erro, algo para validar o teu pecado. Porque às vezes nós fazemos muito isso, irmão. Eu sei que, às vezes, né, eu falo muito contra a desobediência aos mandamentos de Deus feita por nós cristãos. Nós obedecemos muito, mas muito, os mandamentos. E eu quase sempre, eu sei que eu falo muito a respeito disso, mas quase sempre eu não sou ouvido. Ou seja, geralmente os cristãos não ouvem as orientações que é ministrada ao seu coração, à sua mente. E sabe o que isso resulta? Preço. Preço. Porque eu não subo aqui no altar para falar de mim. Eu não subo aqui no altar para falar da minha vida. Eu subo aqui no altar para falar da palavra de Deus. Eu ministro a palavra de Deus, aquela palavra que me confronta, aquela palavra que vem sobre mim pedindo um conserto. Essa palavra que eu ministro às vezes para a igreja. A igreja às vezes não entende ou não
não quer, né? E depois, tipo assim, mas eu estou pagando um alto preço. Entenda, esse preço que às vezes nós pagamos, ele não é estipulado por Deus. Não é Deus que fala, você vai pagar esse preço aqui, não. Esse preço é consequência do que eu fiz, consequência da minha desobediência. Que às vezes nós falamos assim, mas eu estou passando por um deserto, eu não sei o que é isso, o que está acontecendo. Irmão, a maioria dos nossos desertos, das nossas provações, nós pegamos com a mão. Eu acho interessante que, às vezes, alguns irmãos, né, que às vezes conversam comigo, aí chega e fala assim, pastor, estou com uns problemas aí. Fala, irmão, conte-me tudo, não esconde nada, conte-me tudo. E aí eu começo a ouvir. Às vezes eu ouço, escrevo faço um risquinho no papel ali, escrevo um negócio, escrevo outro. Aí o irmão começa assim, pastor, meu problema é financeiro, o inimigo entrou no meu cartão, entrou nas minhas finanças. Sério, irmão? Pastor, tô descontrolado e é inimigo. Deixa eu ver seu extrato, o seu cartão. Aí você vai lá, tá lá, pirâmide, sapataria, supermercado, o açougue, churrasco, não sei o quê. Pô, irmão, não sabia que o inimigo comia carne, que ele vestia roupa. O seu descontrole não é o inimigo, é você. É você que sabe que você ganha 1.000 e está gastando 2. Então, se a gente começa a entender, e presta atenção, irmão, o inimigo entrou no meu casamento. Conta para mim, irmão. Onde é que você conheceu o seu marido ou sua esposa? Aquele que não quer vir para a igreja de jeito nenhum, aquela que está te dando trabalho. Pastor, estava lá no boteco, né? Assim, na época. Só lamento, irmão. Só lamento, irmão. Se você conheceu alguém numa situação difícil, você pegou com a mão. Você vai ter que orar, você vai ter que chorar, você vai ter que pagar um preço maior do que muitas pessoas. É consequência minha, irmão. É minha. É minha. Não é Deus que está pondo a mão sobre mim. Deus está pesando a mão. Não, não está não, irmão. Meu filho é desobediente demais, pastor. Eu pelejo com ele, eu converso com ele, ele não me obedece. Eu falo, irmão, como é que você trata seu filho? Não, assim, ele pede os trem, eu dou. Fala, sério, você não poupa, você tem poupado a vara do seu filho, de vez em quando você tem corrigido. Você tem posto ele de castigo, você tem falado não para ele ou tudo pode? Porque, irmãos, tem em mente, quando eu falo só sim pro meu filho, só sim, eu estou criando um delinquente. Tem isso em mente. Não estou profetizando, não. Estou falando para você ciência, uma verdade. Pessoas, seres humanos, Deus de pequenininha tem que ouvir não. E às vezes nós não temos, mas é meu filho, pastor, meu menino, pastor, tem 5 anos, quando eu vou tomar o celular dele, avança em mim. Onde é que esse menino de 5 anos arrumou dinheiro para comprar celular? Aonde? Porque está viciado no celular, e se você pegar o celular, aí quando o pastor, ou a pastora às vezes escuta, aí sabe o que a gente descobre? Ele não é um Jó, alguém que Deus está provando. Ele é um Saul, um desobediente. Ele fez coisa errada. É consequência da vida, entendeu? Porque todo cristão, irmãos, todo cristão que não obedece princípio, colhe deserto e provação. Como consequência das nossas atitudes, todos. Não é eu, não é você, não é todos. Fez coisa errada, vai colher. E não é Deus, não. Que às vezes nós falamos assim, Senhor, por que eu estou passando por isso? Não, irmão, olha para dentro de você. Olha. Nós temos que olhar para dentro de nós, porque às vezes nós queremos jogar o nosso erro, a nossa culpa sobre Deus. Por quê? Por causa da minha desobediência. Aqui em Lucas, eu acho interessante que aqui tem 3 parábolas maravilhosas, né? Aqui fala a parábola de uma ovelha perdida. Eu amo esse capítulo 15 aqui. E quando fala de ovelha perdida, né? Fala assim, a ovelha que se perdeu, né? Do aprisco, não conseguiu voltar, mas ela foi encontrada. Olha que interessante. Ovelha é símbolo de inocência. A ovelha precisa ser cuidada, ensinada, guiada e direcionada para gerar. A ovelha tem ciclos. Uma ovelha de até 6 meses, né? É o fiotinho lá, o bichinho, não sei o nome daqueles bichinhos lá que eles falam. Acho que é que chama o bichinho lá, gente?
cordeiro. Ovelha, até 6 meses é cordeirinho. De 1 ano para frente, de 6 meses a 1 ano, ele é o adolescente. De 1 ano para frente, tanto o macho como a fêmea, eles é adulto. Aí por que nós somos chamados de ovelhas? Porque nós temos ciclos dentro da igreja, nós temos ciclos na presença de Deus. O nosso primeiro ano, nós somos chamados de neófitos, né, que precisa de leite, precisa de cuidado, precisa de papinha. É o primeiro ano que nós estamos na igreja. O segundo ano, nós já estamos sendo preparados para ser lançados. Quando nós atingimos a idade adulta, aqui dentro da igreja, geralmente a gente fala de 2 anos para frente, 3 anos, nós já temos que estar gerando. Aí a pergunta que nós temos que fazer para nós, o que você tem gerado? Cadê os seus filhos na fé? Cadê as pessoas que você tem discipulado? Isso é bíblico. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cadê? Cadê, irmãos? Os nossos frutos, cadê? O que é que nós estamos gerando? O que é que nós estamos apresentando? Se Deus me chamar aqui hoje, fala assim, Del, o que me apresenta aí? Quem que você gerou? Quem? Se chamar o irmão ou a irmã, o que você gerou? Às vezes, pela nossa desobediência, por nossa falta de atenção, nós deixamos de fazer o que nós temos que fazer, ou seja, desobediente. Aí as pessoas às vezes falam assim, né? Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu passei. Eu sei, irmãos. Eu sou capaz de falar, posso errar por muito pouco, mas o que a maioria dos irmãos aqui passou até hoje, eu já passei. Tudo. Vocês pensar, eu já passei. Primeiro pela minha idade, pela minha experiência. Só que quando eu vou falar com o irmão, eu não falo da minha experiência. Eu uso a Bíblia e oriento o irmão e falo assim, ó, não faz isso não, que isso aqui dá ruim. Está escrito na Bíblia. Só porque eu tenho uma bagagem para falar, porque quando eu falo para o irmão assim, irmão, não faz isso aqui que dá ruim para você, é porque deu ruim para mim, irmão. Porque as pessoas às vezes não entendem. A gente fala para as pessoas, fala tudo que você pensar, irmão. Ah, mas pastor, você passou, eu passei, irmão. Se você falar para mim assim, ah, pastor, eu tenho dificuldade de ir para a igreja, porque luto, perdi alguém da minha família, é difícil. Então tá, vou começar para você. Com 11 anos eu perdi meu pai. Com 17 anos e meio, idade do Júnior, eu perdi um filho. Com 20 anos eu perdi avó, que eu estou falando de pessoas próximas, que eu fui criado junto. Não estou falando assim, ah, uma avó. Não, minha avó morava aqui, dentro da casa dela, dormia no quarto da minha avó. Então eu perdi bisavó, perdi vó. Há 6 anos, mais ou menos, eu perdi minha mãe, perdi um irmão em 88, perdi minha tia agora em 2023. Eu sei o que é luta, irmãos. Que às vezes a pessoa fala para mim assim, ah, eu fui criado sem pai. Eu sei, irmão. Eu fui criado na casa dos outros, dormindo no chão. Sem colchão, sem nada. A pessoa levantava cedo, pulando por cima de mim, eu empurrava ali o lençol, um trem pro canto. Eu sei o que é isso. Ah, pastor, o senhor passou por luto, mas o senhor não sabe o que é crise financeira. Sei. Teve um momento da minha vida que 10 dias depois do meu pagamento tinha saído, eu tinha que pegar dinheiro emprestado. E não era para jogar no tigrinho, não era para comprar remédio. Eu sou de uma época que não tinha cartão de crédito, eu sou de uma época que você chegar numa farmácia e comprar um remédio e anotar, meu irmão, aqui dentro de Cruzeiro era difícil. Você quase que tinha que deixar o tênis, a roupa lá, um trem de fiando, entendeu? Para a pessoa confiar. Então eu já passei por isso. Eu sei o que é crise financeira e saí. Porque às vezes as pessoas falam assim, pastor, mas não, irmão. Ganhando mixaria, e lutei, passei e venci. Por quê? Porque eu fui persistente aqui. Persistente. Passou lá em casa, só tem o básico. Só arroz, feijão, macarrão. Que isso, irmão? Que milagre. Você só não tem carne e verdura? Eu já tive dia na minha casa que só tinha sal e água. Sal e água. Eu, depois de homem, de dados uns 25 a 28 anos, eu já saí de Pires do Rio, no ônibus das 4h30 da manhã, acho que era 4h30 o horário, fui para Goiânia,
Voltei de Goiânia no ônibus das 20 horas, cheguei aqui em Prejuízo 11 horas da noite. Eu levei 2 ovos cozidos dentro da mochila e esse chegou aqui amassadinho o dia inteiro. Sabe por quê? Eu não tinha dinheiro para comprar um lanche. Hoje sim, quando eu e minha esposa e meu filho a gente vai em Goiânia, almoça no restaurante, passa no Carrefour, aliás, passa no Flamboyant, lancha. Hoje sim, mas no passado não. Eu não morri. Então eu sei, como diz o apóstolo Paulo, eu sei, né? A quem eu sirvo, eu sei viver com muito e sei viver com pouco. Nós temos que aprender isso, irmãos. Porque às vezes nós clamamos, nós reclamamos, nós abrimos a boca para falar com Deus. Ah, Deus não me ajuda, mas você tem, irmãos. Tem pessoas que às vezes não têm o que nós temos e é muito mais feliz. Às vezes nós temos um alvo que, tipo assim, ah, mas eu quero isso, eu preciso disso. Não. O senhor está falando isso, pastor, porque o senhor tem 2 carros na garagem e o senhor não sabe que eu venho de a pé, não sei da onde aqui. Ah, irmão, vocês querem falar de andar a pé comigo? Você quer falar de andar a pé? Eu fui para Goiânia para trabalhar, eu trabalhava em Goiânia. Fui para Goiânia durante aproximadamente 6 a 7 anos de carona, fardado, sem uma moeda no bolso. Eu já entrei no ônibus da Paraúna, aí eles carregavam 2 polícias na época. Aí você falava pro cara assim, ei, irmão, dá para levar até Goiânia? E ele falava assim, já tem 2. Aí você descia do ônibus e esperar. Você tinha que ir para Goiânia para trabalhar. Eu não tinha dinheiro para pagar a passagem. Eu sei o que é isso, irmãos. Eu tive uma motinha. Achei que eu estava por cima, montei na moto, fui para Goiânia, fundiu no meio do caminho, eu coloquei isso no caminhão e voltei na carroceria. Ah, pastor, anda de Honda? Anda, mas eu já andei de Brasília, ela pagou lá no Banco do Brasil, não dava partida, eu pus a chave no bolso, disfarcei, fui embora de noite, eu fui lá e empurrei ela. É, irmão, eu sei que é deserto. Esse que vos fala aqui, tipo assim, não, pastor, mas hoje eu estou aposentado, eu tenho salário, tenho uma casa. Foi sempre assim, não, irmãos. Foi luta. Você tem que ser independente, irmão, da situação, você tem que obedecer. Você tem que ser perseverante, você tem que estar no caminho. Ah, hoje tem o que comer? Glória a Deus. Amanhã não tem? Amém. Porque nós não entendemos o significado do que é ser obediente. Eu quero passar um vídeo para os irmãos, que eu achei ele interessante demais. Um vídeo. Às vezes nós lemos a palavra de Deus, né? Lemos a Bíblia. Vamos ver se o som vai funcionar. Presta um pouquinho atenção nesse vídeo. No deserto da Judeia, Israel, esse era o lugar de Davi. E aqui a gente aprende algo incrível de deserto. Aqui também é cidade de pastos verdes. Você pode pensar, não sei não. O Salmo 22 nos faz que pastos verdejantes, quantos planos e ventos. Os campos de agricultura mantidos com muito cuidado, e ninguém gostaria de ovelhas usando isso. Enfim, a terra dos principais. Na colina, você pode ver caminhos. São marcas talvez de centenas de anos. São caminhos de ovelhas e não sabedoria. Ou seja, são caminhos retos. A palavra faz com que essa umidade condensada escorra pelas pedras, gotejando no sol. E quase sempre, perto das pedras, encontramos verde. E é isso a que se refere com o pasto verde, o pasto verdejante. Isso muda a nossa impressão de um povo verdejante, não? O pastor então procura locais pelos montes, e as ovelhas comem um pouquinho aqui e ali,
seguindo adiante até o próximo monte, até a próxima refeição. O que Deus está nos sugerindo aqui é que não há como se alimentar parado, mas se você o seguir, Ele sempre encontrará uma porção para você. A vida disso, preocupações são lidar com os problemas de amanhã, os passos de hoje. No deserto você aprende que o pastor vai te levar onde você precisa. Daqui 10 minutos, daqui 10 dias, Vocês entenderam o que foi mostrado aqui? Que a gente fala muito de pastos verdejantes, né, no Salmo, e a gente tem a impressão de, igual aqui, né, um gramado, um campo de futebol, que é negócio verdinho, né? Pasto verdejando no deserto é aquilo ali, ó. É um montinho de capim aqui, outro montinho de capim ali. Isso é pasto verdejante lá em Israel. Aquilo ali é um guia, esse aqui foi traduzido, naquele guia fala em inglês, tem esse vídeo lá, quem quiser assistir pode assistir, está em inglês. Às vezes, nós não entendemos os propósitos de Deus na nossa vida. Quando fala ali de pastos verdejantes, a gente tem aquela imagem que eu acabei de falar, mas não, é aquilo ali. Sabe para quê? Que é um montinho aqui, outro ali, para você depender do pastor. Não é de mim, não, é dele. Entendeu? Que às vezes a sua situação hoje está difícil, sua situação hoje está um pouco mais complicada, entendeu? Aí você tem que entender que hoje ele vai te guiar. Ah, pastor, mas e amanhã? Calma, vivo hoje. Vivo hoje diante de Deus. Coloque-se realmente na presença de Cristo. Faça-se um homem, uma mulher, um jovem obediente à palavra de Deus. Deixa ele transformar seu coração, deixa ele mudar a sua forma de viver, porque às vezes, irmão, nós somos muitos rudes. Nós não entendemos, né, que nós somos ovelhas. A pastora leu algo, né, que estava aqui, ó, que fala, ó, o Senhor Deus, ele fala para nós, ele fala algo aqui no versículo 17 do que ela leu, que é Ezequiel 34, fala assim, ó: quanto a vós outras ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Ele está falando ali só para crente, só para a nação, sabe por quê? Quando ele fala ovelhas e ovelhas, ele vai julgar, ele vai tratar. Porque às vezes nós somos chamados de ovelhas, mas não temos comportamento de ovelhas. Nós não andamos em direção ao nosso pastor. Às vezes nós estamos andando em direção a homens, nós estamos andando em direção ao nosso coração, aos nossos desejos. E não é isso que o cristão faz. O cristão não vive dessa forma. O cristão vive na dependência de Deus, irmão. É dependência. Não tem outra solução para nós, não tem outro meio, entendeu? Para nós viver. É dependência. Se nós não nos colocarmos realmente na dependência de Deus, nós vamos sofrer mais do que o normal. Servir a Deus, irmão, não é fácil, não. Mas é possível. Só que nós temos que ter obediência, nós temos que dispor o nosso coração, nós temos que realmente nos colocar na presença de Deus, deixar ser guiados por Ele. Só que às vezes eu quero ir pelo meu coração, e a palavra de Deus fala que o meu coração é enganoso. Às vezes eu quero ir pela minha inteligência, a inteligência é da terra, a inteligência eu adquiro. Busque sabedoria, peça a Deus, como diz o apóstolo Tiago, peça a Deus sabedoria que Ele dá. Porque a sabedoria, ela nos torna humilde. A inteligência, ela nos torna soberbo. O inteligente, ele quer ir para o debate, ele quer discutir, ele quer ter razão. O sábio, ele se cala. Ele não discute. Porque sabe que não adianta. Então, que nós possamos, irmãos, entender o que Deus requer no dia de hoje, de cada um de nós, com relação à nossa obediência às coisas de Deus, que nós não venhamos usar da nossa inteligência para confrontar as coisas de Deus, para poder contestar, mas pastor, não, irmão, é a Bíblia.
não é o pastor. É a Bíblia que está nos chamando para um concerto. É a Bíblia que está nos chamando para que nós possamos viver realmente na presença de Deus. Mas para mim viver nessa presença de Deus, eu tenho que ter humildade. Eu posso ser inteligente, sim, irmão. Você fala, pastor, o senhor falou que inteligência... Não, eu posso ser inteligente. Eu só não posso ser independente. Eu tenho que saber que eu dependo em tudo de Deus. Amém? Olha que interessante. A gente fala assim que a gente não entende, né? Mas a maioria das pessoas cristãs, habilitado, que tem uma carteira de motorista, ele foi na autoescola, ele aprendeu a dirigir, então ele pode dirigir em qualquer lugar, né? Vai pegar o carro e dirigir. Mas por que antes da gente sair de carro, estou falando de crente, ele pega ali no volante e fala, Senhor, vamos comigo, guarda meu carro, me leva em segurança, me traz em segurança. Para quê? Você não é habilitado? É porque nós somos dependentes de Deus. Dependentes. E não é só nessa situação não, irmãos, é em todas. Levantou cedo, está saindo para o trabalho, coloque-se na dependência de Deus. Coloque seu veículo na dependência, peça a Deus para direcionar. Está indo para o colégio, peça a Deus para te iluminar a sua mente, para você aprender. Está indo para o trabalho, peça a Deus força, direção, peça a Deus paciência para você suportar ali, às vezes, alguma fala. Nós temos que colocar tudo em Deus. Você chegou em casa, a esposa está nervosa, está quase arrancando os cabelos. Ora a Deus, não debate não. Senhor, acalma ela, senhor. O senhor me deu, o senhor me ajuda. Coloca na presença de Deus. Da mesma forma, o contrário. O homem chegou arrogante, nervoso. Ora por ele. Mas orar, irmão, né? Irmão, irmã, não põe a mão na cabeça. Sai, demônio, não. Aí, né, complica. Só ora, entendeu? Porque tem coisa que ele vai fazer que vai piorar a situação. Então, seja sábio, seja sábia. Amém? Então, vamos para casa em nome de Jesus. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, a palavra do Senhor foi ministrada aos nossos corações, foi ministrada à nossa mente. Pai, nós fizemos aquilo que o Senhor nos mandou, que o Senhor nos determinou, Pai. Que era ungir, Pai, os lares, os casais, as famílias, Pai. Pai, nós queremos te pedir em nome do Senhor Jesus, Pai, que as bênçãos, Pai, as bênçãos sejam derramadas, Pai. Bênçãos sem medidas, Pai. Pai, que o Espírito Santo do Senhor esteja nesses lares, direcionando, Pai, trazendo paz, trazendo harmonia, Pai. Pai, que o Espírito Santo esteja nesses lares, Pai, fazendo com que haja, Senhor, haja luz nesses lares, Pai. Pai, que haja o entendimento, Pai. Pai, que todo mal, toda influência negativa seja cancelada, seja repreendida, seja revogada pelo teu santo nome, Pai. Pai, todo levante, Pai, todo levante contra esses lares, contra essas famílias, que o Senhor ponha por terra, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus. Dê sabedoria aos teus filhos, Pai, sabedoria para que eles entendam que são uma só carne, Pai, uma só carne, Pai, que eles possam viver, Pai, unidos no Senhor. Nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leve em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento, e que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossas vidas, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todo sempre. Quando creem, digam amém. O culto está encerrado em nome de Jesus.